Mas afinal, qual é a utilidade da filosofia? Para que ela serve? Enfim, eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Se você é professor de filosofia, ou mesmo se você é aluno, com certeza alguém já deve ter te perguntado para que serve a filosofia, qual é a utilidade dela. Bom, eu como professor de filosofia recebo sempre essa pergunta, desde de alunos calouros que estão tendo primeiro contato com a filosofia, até pessoas até com um certo tempo na academia, na universidade. Muitos costumam me questionar a respeito dessa utilidade, dessa serventia da filosofia. E a gente tem um monte de respostas para isso. Normalmente não é só uma resposta. Tem aquela velha resposta clássica que as pessoas dizem, né? Que a filosofia serve para a gente pensar melhor, para a gente mudar o mundo. Mas a verdade é que as respostas vão para muito além disso. Então, nesse vídeo, o que eu fiz foi separar as principais respostas ao longo da história da filosofia para dar para você, fazer aqui um resumo geral. Então, se você quer saber de forma resumida qual é a utilidade da filosofia e qual é a grande questão filosófica por trás dessa pergunta, fica nesse vídeo que ele foi feito para você. Mas antes, deixa eu já te convidar. Se você gosta de filosofia, cultura, vida acadêmica e arte em geral, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque toda semana nós temos 2 vídeos novos para você. E também te faço um convite, se você tiver alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais direta, mais espontânea. Então, fica aí o convite. É isso, chega de papo, bora pro vídeo. Bom, a verdade é que a questão em volta da utilidade, da possível serventia da filosofia, ela existe desde os gregos antigos, desde a antiguidade filosófica, ela vem aí perseguindo os filósofos. E são várias respostas que a gente pode dar. Normalmente na antiguidade, a resposta que se tinha é que a filosofia, o pensar filosófico, essa atividade filosófica, ela nos ajudaria a ter uma boa vida, uma vida feliz, né? E nos levaria à eudaimonia. A gente pode encontrar isso desde Sócrates, ali nos escritos de Platão, mas de forma mais evidente nos escritos estoicos e epicuristas. Enfim, então até hoje a gente tem muitos escrevem essa coisa, né? Que a filosofia nos ajuda a ter uma vida boa, a filosofia, a atividade de pensar, avaliar nossa vida, tal como Sócrates falava, né? Uma vida que não foi analisada, não merece ser vivida. Enfim, o que ele quer aqui, essa frase quer dizer pra gente é que quando você analisa a sua vida, você tende a viver bem, a sofrer menos. Isso, inclusive, foi uma tendência nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Uma filosofia mais prática, né? Esse retorno da filosofia, da utilidade da filosofia para uma vida boa. Mas, enfim, para os antigos, a filosofia, então, essa atividade do pensar nos ajudaria a refletir sobre nossa própria vida e sobre o mundo e assim sofrer menos, assim temer menos e assim sermos, obviamente, mais felizes. Inclusive vou deixar até alguns cards aqui sobre epicurismo e estoicismo, bem aqui, se você tiver um pouco de curiosidade sobre isso, vale a pena dar uma olhada. Mas não são só os antigos que respondem essa questão. Os medievais achavam que a filosofia teria uma outra utilidade. Para os medievais, esse ato de pensar filosófico, ele não só nos ajudaria a ter uma vida boa, né, uma vida plena, mas também nos ajudaria a nos aproximarmos de Deus. Então, há para muitos filósofos medievais essa aproximação entre fé e razão. A razão seria muito diferente de que muitos acreditam que a razão nos separa de Deus, da fé, que a razão, por exemplo, isso é muito comum para algumas pessoas mais contemporâneas, né, para uma visão mais moderna de razão, achar que o estudo científico, o estudo racional nos afasta de Deus. Para muitos medievais, para muitos filósofos medievais não era assim. A razão, essa racionalidade, a ratio, a atividade filosófica nos aproximaria de Deus. Então, a via racional seria uma via boa, a atividade filosófica seria uma atividade boa que nos aproximaria de Deus, logo nos faria ter uma boa vida, uma vida digna. Então, para os medievais, a atividade filosófica, então a serventia da filosofia, a utilidade da filosofia, seria nos aproximar de Deus. Essa seria a grande serventia. Mas é óbvio que, como eu já adiantei um pouquinho, para os modernos não vai ser muito assim. A gente tem uma revolução copernicana, né, como diz o Kant nos seus escritos, mas que vem desde o Descartes, essa revolução que eu vou me referir agora, que acha que a filosofia ela não tem que nos aproximar de Deus, ela não tem que nos fazer ter uma vida boa. Na modernidade ali, antes um pouquinho do iluminismo, mas já com o iluminismo, a filosofia muda o tom, ela muda a sua serventia, a sua utilidade para os filósofos.
a utilidade básica para os filósofos modernos da filosofia vai ser fundamentar o pensamento científico, fundamentar um pensamento mais racional. Ou seja, para que a filosofia serve para os filósofos modernos em geral? Serve para fundamentar o método científico, qual método utilizar, qual é o fundamento do conhecimento, é a razão, é a experiência. Aí você vai ter os empiristas, os racionalistas, você vai ter a junção dos dois em Kant, né? Mas enfim, para toda pegada moderna, a utilidade da filosofia vai estar nessa revisão quase do pensamento científico. É claro que a gente vai ter vários escritos sobre ética, sobre política, mas todos tendo essa discussão científica como base. Mas isso passa-se a modernidade, isso muda um pouquinho na filosofia contemporânea. Marx, por exemplo, em seu escrito As 11 Teses sobre Feuerbach, diz que os filósofos pensaram muito sobre o mundo, refletiram muito sobre o mundo. Cabe a nós agora mudá-lo. Então é uma crítica à filosofia idealista hegeliana e também à filosofia contemplativa de forma geral, e ele indica ali uma atividade filosófica já na contemporaneidade, isso vale para o Marx e para vários teóricos marxistas. A filosofia vai ter esse caráter revolucionário. Para Marx, então, aí você vai começar a ver que algumas respostas a essa pergunta para que serve a filosofia? A filosofia serve para mudar o mundo. Bom, esse mudar o mundo de forma revolucionária está muito ligado a Marx, essa utilidade prática, essa serventia prática de mudar o mundo para melhor, de operar no mundo. Então, para Marx, então, a filosofia sai do campo teórico meramente especulativo e deve se juntar ao povo, deve mudar o mundo, deve fazer aí uma grande revolução na história. Então, para Marx, então, a gente já sai do campo meramente especulativo, de pensar a ciência, de se aproximar de Deus, de ter uma vida boa, e começa já aí a ter uma utilidade prática política, né? Nos servir para ter uma consciência de classe, para mudar o mundo, e isso vai, obviamente, repercutir em vários filósofos e teóricos contemporâneos, ligados ao movimento feminista, por exemplo, ao movimento negro, ao movimento de esquerda como um todo, essa utilidade da filosofia enquanto prática. Mas não é só Marx que existe na filosofia contemporânea, existem vários outros teóricos. Os filósofos analíticos, por exemplo, eles não vão ter essa toada aí do Marx, não. Para os filósofos analíticos, a filosofia ela vai continuar naquela pegada moderna e vai ter a grande utilidade da filosofia, então, para os analíticos, vai ser fazer uma, entre aspas, revisão da linguagem, né? Uma análise estrutural da linguagem, ver como a linguagem funciona. E isso vai ser muito útil, por exemplo, para a ciência. Wittgenstein, por exemplo, talvez o maior filósofo analítico, ou um dos maiores com certeza, diz que há muita confusão conceitual na ciência. Por exemplo, muitos problemas que parecem ser científicos, na verdade são problemas de linguagem. Então, para Wittgenstein, a filosofia teria essa serventia de nos ajudar a desfazer nós conceituais, confusões conceituais que tem cara de um problema científico, experimental, mas na verdade é só um problema conceitual, não é nenhum problema, na verdade. Mas também não são só os filósofos analíticos, nós temos também os filósofos, para além dos analíticos e para além dos marxistas, nós temos os filósofos liberais, ou os comunitaristas também, que acham que a filosofia aqui não tem que nos ajudar a fazer uma revolução, a operar uma consciência de classe, nem mesmo revisar a ciência somente. Para os liberais, para muitos liberais e para muitos comunitaristas, um papel essencial, uma utilidade essencial da filosofia vai ser fundamentar nossas instituições. Felício, agora eu não entendi. Simples. Vou dar um problema aqui básico, porque na verdade é um problema bem em voga ultimamente. Afinal, para que serve o STF, né, o Supremo Tribunal Federal? Para que serve o Ministério Público? Para que serve, ou qual deveria ser a serventia da escola? Enfim, podemos ter um ensino domiciliar, ou será que a escola é essencial? Enfim, STF, Ministério Público, a escola, todas essas instituições são instituições muitas vezes de caráter público. E aí a filosofia vai servir para nós pensarmos essas instituições e fundamentarmos qual é a sua necessidade, qual é o seu dever. Ou seja, a filosofia aqui serviria para nós estruturarmos muitas vezes e repensarmos a nossa sociedade no que diz respeito às instituições, como elas funcionam. Olha, o Ministério Público está tendo muita força, então vamos botar aqui uma outra instituição regulativa. Olha, o STF está
exacerbando no poder, está fugindo dos seus poderes, está ficando muito forte, então vamos tentar pensar aqui em outra forma. Olha, agora o presidente está tendo muito poder, vamos pensar em outra forma. O que eu quero dizer é, para muitos filósofos liberais, a revisão das instituições, buscando um equilíbrio, um bem-estar social, uma maior equidade, né, ligada à justiça, né, seria um papel essencial da filosofia. Bom, como vocês podem ver, nós temos várias respostas ligadas à serventia da filosofia. Para os antigos, a filosofia nos ajuda a ter uma vida boa. Para os medievais, a filosofia, essa atividade do pensar, nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, da fé, da religiosidade. Para os modernos, a filosofia vai ter uma serventia muito grande para fundamentar a ciência. Para os contemporâneos, há várias utilidades diferentes, para Marx e para os marxistas, para operar uma consciência de classe ligada à revolução, mudar a história. Para os analíticos, ajudar a ciência no seu desenvolvimento. Para os comunitaristas e para os liberais, fundar as instituições, analisar as instituições. Mas, para finalizar, eu gostaria de trazer, talvez aquele que foi o maior filósofo da história e que nos ajuda muito nessa questão, que é o Aristóteles. Para o Aristóteles, a serventia da filosofia não existe. Para Aristóteles, a filosofia não serve para nada, porque só por ela não servir a nada, é porque ela não é serva de ninguém, de nenhum outro conhecimento. E por isso mesmo só a filosofia é livre, porque ela não tem que servir a nada nem a ninguém. Então, esse caráter de não serventia para o Aristóteles da filosofia, esse caráter não prático, que não busca servir a nada nem a ninguém, faz com que a filosofia seja o conhecimento mais livre e, por consequência, o conhecimento mais sublime. Então, eu tendo a ficar um pouco de Aristóteles. Talvez aquilo que seja mais essencial, mais sublime de nossas vidas, não tenha um caráter prático. Talvez o mais sublime seja realmente algo contemplativo, como as artes. Para que servem as artes? Nada. As artes preenchem nossa vida, a música preenche nossa vida, assim como a literatura preenche nossa vida. Ninguém deve ou deveria ler um livro de literatura buscando, eu vou ler esse livro de literatura para passar no vestibular. Não, você vai ler porque é bom, porque você gosta, porque preenche a sua vida de sentido muitas vezes. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Se eu tivesse que escolher uma resposta, para mim seria isso. A filosofia não tem serventia, porque ela não serve a nada nem a ninguém. E por isso mesmo, ela é o único conhecimento de fato livre e sublime, bem como diz Aristóteles. Mas enfim, é isso! Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado a pensar sobre a serventia da filosofia. E se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, pois, como eu já disse, toda semana nós temos 2 vídeos novos para você. É isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.